Um protocolo especial, principalmente a vítimas de violência e estupro, né? Sargento Daiane, satisfação em recebê-la para a gente falar desse tema. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene, Milena, Raíssa e todos os ouvintes da Sorriso FM. É uma honra estar sempre aqui com as senhoras, é sempre muito bem-vindo, né, esse convite. A gente fica muito feliz de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, além do que a população vê na rua, no dia a dia, né, que é só o Corpo de Bombeiros atendendo o objetivo final. Por trás disso também existe muito trabalho nos bastidores e é bom a gente poder falar sobre isso. Com certeza. Esse protocolo foi criado recentemente agora. Qual é o propósito disso, sargento? Exatamente. Ele foi criado recentemente, foi criado por 8 bombeiras militares femininas, né? Legal. Liderados pela Tenente Coronel Karina, e é um procedimento operacional padrão. O que significa isso? Todas as naturezas de ocorrência do Corpo de Bombeiros, ela não é feita de qualquer forma. Qualquer atendimento, ele é feito através de protocolos, através de procedimentos, né? Perfeito. Então, a gente chama de POP, né? A gente tem vários POPs de atendimento, seja do atendimento pré-hospitalar, que é aquele resgate que a população vê na rua, seja do combate a incêndios, seja do salvamento em altura, do mergulho. Então, todas essas atividades, a gente tem um procedimento operacional padrão, um POP. Para melhorar o atendimento, garantir menos risco à vida, é isso? Exatamente. Para facilitar o atendimento, né? Uhum. Para padronizar também. Para que Perfeito. cada bombeiro militar que esteja hoje está uma equipe, amanhã está outra equipe. Então, a equipe de hoje vai atender exatamente igual a equipe de amanhã, com o mesmo padrão de excelência. Perfeito. E aí a gente chega num tema que hoje é tão relevante, né? É tão gigante, que é as mulheres vítimas de violência, né? Sim. Então, o Corpo de Bombeiros, assim como as outras instituições, né, entidades públicas, não poderia ficar de fora desse tema, e a gente necessitava se atualizar e se preparar para atender esse público que, infelizmente, existe, né? Ainda muitas vítimas. E o que pode ser divulgado em relação a esse POP específico nesse caso? Então, o POP, ele traz um passo a passo, né? Ele é voltado como fim para um bombeiro militar, né? Ele é bastante técnico. Então, ele orienta, né, o bombeiro a como agir nessas situações, né? Uma vítima de violência, ela precisa ser tratada de uma forma mais atenciosa, certo? Uma mulher vítima de violência, ela precisa ser tratada com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho. A gente não pode ficar revitimizando essa pessoa, ela já sofreu um trauma, né? Então, Sim. A gente não pode piorar a situação. Muitas das vezes, o Corpo de Bombeiros é o primeiro órgão a ter acesso à situação. Às vezes, a mulher ela não quer procurar a delegacia, ela não quer procurar a psicóloga, ela só quer ser atendida, muitas das vezes, o trauma. Apagar aquilo, né? Exatamente. Às vezes, ela não está pronta para ser ajudada, né? Às vezes, ela até quer ser ajudada, mas talvez não seja pronta para enfrentar o problema. Então, a gente precisa ser a porta de entrada. Então, esse protocolo, ele faz justamente isso. Ele orienta o bombeiro como agir e orienta a gente ser a porta de entrada para que os outros passos dessa problemática precisam ser enfrentados. O que a gente vai fazer após o atendimento do Corpo de Bombeiros? Então, a gente precisa encorajar essa mulher a tomar os próximos passos a partir dali. No caso do bombeiro, não é uma equipe feminina sempre, nem não necessariamente vai ter uma bombeira num caso como esse, porque a gente sempre espera que não aconteça, mas não sabe quando vai. Os homens do Corpo de Bombeiros também adotam o protocolo, estão preparados para isso? Esse é um dos objetivos principais do protocolo, né? Justamente essa padronização. Hoje, nós temos na equipe muitas mulheres, né? Bombeiras militares somos em 3, em Sorriso, mas o nosso corpo de enfermagem, a maioria, né, a grande maioria é composto por mulheres. Então, se você chamar uma unidade de resgate hoje... Vai ter uma mulher. Acho grande chance de vai ter... Claro que mudam escalas, né? Às Pode vezes ocorrer que não, né? Exatamente. Corre o risco de ter uma equipe ali formada somente por homens, mas é justamente esse o objetivo do protocolo. Se caso a gente não tiver uma mulher na equipe, ter a certeza que os bombeiros militares estejam extremamente capacitados e prontos para atender aquela mulher. Por que é importante acionar um socorro como o do Corpo de Bombeiros em um caso como esse? Que muitas vezes a pessoa acha que não, enfim, prefere outras alternativas. Exato. É comum, né, nós sermos acionados quando existe a lesão, né, quando existe a agressão, quando existe o trauma, quando existe a necessidade de um atendimento médico, né? Então, nesses casos, né, quando o Corpo de Bombeiros é acionado, é justamente sobre
isso é não só o atendimento físico, não só o atendimento às Fazer queixas. o curativo, tratar fisicamente. Exatamente, as queixas físicas. É muito mais. Nós somos órgãos de segurança pública, né? Então a gente precisa ter um caminho, um encaminhamento, a gente precisa ser, como eu disse, a porta de entrada para que o problema seja resolvido. A gente não vai chegar no local, ver uma situação de violência, somente atender e ir embora. Isso não vai ser feito. A gente vai passar para frente, claro que, como eu disse, respeitando a opinião, né, o consentimento da vítima. Exatamente, mas a gente vai fazer da forma legal para que a justiça seja feita. Esse próximo passo pode ser acionar polícia militar, o que quer que seja necessário, Sargento? Exatamente, dependendo de cada caso, né? Alguns casos a gente pode passar, né, direto para a Polícia Civil, os casos necessários que a gente precisa do apoio da Polícia Militar vai ser acionado, se a gente puder falar direto com o Judiciário, né, às vezes alguns casos merecem alguma atenção, uma conversa, né, mais detalhada, então o que for necessário dependendo de cada caso. Há uma seletividade por parte da vítima em relação a essa chamada para os bombeiros, Sargento? Existe. Muitas das vezes essa vítima ela precisa do atendimento, ela precisa do atendimento de saúde, mas ela não quer revelar de fato o que está acontecendo, né? Muitas das vezes por a falta do encorajamento, né? Vergonha, receio de exposição. Também. Existe todo um cuidado também com isso, né? Exato. Que a gente precisa ressaltar. Muitas das vezes a gente é acionado somente para atender, né, os ferimentos, e a vítima acaba se negando a revelar o que está acontecendo de verdade. Eu mesmo já atendi caso da vítima falar que sofreu uma queda, né? E, na verdade, foi agredida. Exatamente. E a gente tem aquela expertise ali de entender que não é aquilo, né? Muitas das vezes a gente consegue perceber que está acontecendo algo a mais que, no caso ali, somente uma queda. E aí, incentiva para fazer a denúncia. É perigoso não denunciar, na sua experiência, Sargento Daiane? Com certeza, com certeza. A gente vê os casos aí de violência contra a mulher, né? Principalmente conjugal, né? Começa com agressões verbais, né? Psicológica, financeira, vai evoluindo até o primeiro tapa, e a mulher ainda aceita isso, né? E aí vai evoluindo, ela às vezes não se encoraja de denunciar, e não cabe a gente julgar, cada um tem seus motivos, cada um tem sua realidade, cada um tem seus medos, né? E aí a coisa vai piorando até que a gente chega numa agressão de verdade, numa agressão, até casos de óbito, né? Vocês são o primeiro passo, a primeira etapa, né? A Sargento está aqui para falar sobre esse novo protocolo de atendimento, mas a gente sabe que para frente precisa avançar essa oferta de ajuda a essas mulheres, né, Sargento? Exatamente, né? O ideal é que o Corpo de Bombeiros não seja a primeira porta, né? Porque se precisou acionar, é porque já houve, machucou, né? Exatamente, já houve um trauma, já houve uma agressão. O ideal é que no primeiro sinal de violência, essa mulher procure ajuda, procure a delegacia da Polícia Civil, procure a Polícia Militar se fosse necessário, procure o poder até executivo, né, através do CREA, o pessoal vai saber orientar certinho, né, os psicólogos. O ideal é que não chegue nesse ponto, né, de precisar do bombeiro. Exatamente. Mas se precisar, pode chamar. Exato, mas pelos números alarmantes, a gente precisa estar preparado, né? O bombeiro, infelizmente, é isso, a gente trabalha com situações, então a gente precisa se preparar para situações que, infelizmente, existem, né? O ideal era que nunca acontecesse, mas como a gente sabe que acontece, a gente precisa se preparar, e o POP é justamente para isso, para nos deixar capacitado a atender essas ocorrências. O Corpo de Bombeiros tem estatísticas disso também ou não? As nossas estatísticas aqui são poucas. Por quê? Porque os casos graves de agressão ainda são poucos. No nosso caso, né? De atendimento, assim, uma vítima que chega para o bombeiro atender. Exatamente. Às vezes a gente encaminha essa vítima, né, para o atendimento, e o caso não é tão, né, assim, tão grave, exatamente. Mas a gente sabe que o município de Sorriso tem estatísticas consideráveis, altas, né? É um assunto que a gente vai abordar ainda com a delegacia esse mês de março, mas eu quero aqui agradecer a sua disponibilidade, Sargento Daiane, deixar à disposição o microfone, algo mais que queira deixar dito nesse momento, que a senhora acha importante para quem está nos ouvindo? Eu quero, né, deixar só uma frase de encorajamento, né, para as mulheres que ainda vivem esse problema. Sorriso hoje, ele, como eu disse, tem um número relevante, né, de violência contra a mulher, porém,
a gente só vê os problemas que estão sendo solucionados, né? A gente não vê os problemas em off. Então, muitas cidades têm os números menores, mas talvez elas não estejam enfrentando o problema. Subnotifica, no caso. Exatamente. Sorriso é notificado esses números porque existe uma rede extremamente forte, né? E eu preciso elogiar, preciso citar, né? A forma como o município Sorriso está lidando com isso, né? O doutor Anderson Condioto coordenando a rede, né? Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, as forças de segurança, né? Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros também. Essa é a prova que a gente também está preocupado com isso, que a gente também está se preparando, né? Claro. E faz parte disso. Então, só encorajar mesmo, falar que a gente está à disposição do que for preciso. A gente não quer que aconteça, como eu disse, mas se acontecer, a gente está preparado para lidar com isso. 193, 190 são os telefones, o 181 também, né? Emergência. Isso, exatamente. De violência, enfim. Todas as forças de segurança, acredito que estejam preparadas hoje para atender e encaminhar essas vítimas.